quando nós falamos da Semana de Arte Moderna, a gente tem que compreender a semana dentro do seu contexto, né? Houve um marco que se realizou no Teatro Municipal de São Paulo por 3 dias, houve uma sistematização de pensamento, mas ela está dentro de um contexto, e é muito bom que as fundações coloquem essa perspectiva dos vários modernismos, né? Está acontecendo modernismo no Rio de Janeiro, Pixinguinha é o sentido desse modernismo, está acontecendo modernismo em Pernambuco, está acontecendo modernismo no sul do Brasil, na Amazônia. Daí eu peço, inclusive, para colocarem um vídeo que nós preparamos, que eu sou do Instituto Casa Comum, nós temos, inclusive, uma série de podcasts sobre a Semana de Arte Moderna, e aqui tem um pequeno vídeo com a declamação de Os Sapos, do Manuel Bandeira, que aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1922. Manuel Bandeira, como vocês sabem, é poeta pernambucano, né? Se puder passar, é um vídeo de 1 minuto. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado, verde como primo, em comer os hiatos, que arte nunca rimo, os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos as formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei. Foi não foi, 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 foi não foi. Esse poema é um marco da Semana de Arte Moderna. E ele dita, inclusive, uma série de rumos. Por quê? Porque ele estabelecia um diálogo, uma quebra, uma ruptura com o que então prevalecia até a época, que era o parnasianismo, né? Em referência ao Monte Parnaso, lá na Grécia, e em que a poética ela era toda baseada na forma, despida de sentimentos, né? E há uma quebra, há uma ruptura. Assim como também é o que faz o Villa-Lobos, né? Logo na abertura da semana, Guiomar Novaes, grande pianista da época, ela pega aquela dança, as danças africanas, e ela faz uma apresentação, que é uma obra de Villa-Lobos. Depois, no último dia, o Villa-Lobos ele rege a orquestra, né? E também foi uma ruptura muito significativa. Na verdade, às vezes, quando as pessoas falam da Semana de Arte Moderna, elas pensam apenas no aspecto das artes visuais, né? Que também foi bastante significativo. Inclusive, a própria idealização da semana, ela se deu por sugestão do Di Cavalcanti. Di Cavalcanti, ele participava de círculos anarco-sindicalistas à época, e ele também não era paulista, era do Rio de Janeiro, sobre a influência da semana em políticas públicas, né? Primeiro, a própria gestão do Mário de Andrade como diretor de cultura na cidade de São Paulo, que aí realmente precisaria de mais tempo, eu tenho artigos sobre isso, em outro momento poderia tratar especificamente de cada político. Foi desde concertos operários no Teatro Municipal até os parques infantis, né? Era diretor de recreação também. O Parque Infantil, ele inaugurou, era uma proposta muito avançada, ele criava espaços no contraturno para as crianças de 6 a 12 anos. Tinha uma vantagem muito boa também, que ele juntava crianças de faixas etárias diferentes, com
Aula de artes, teatro, marcenaria, folclore, é muito bacana. Se procurarem, inclusive tem um belo vídeo no YouTube com pessoas que foram desses parques infantis. Depois foi desvirtuado, né? Conjunto das bibliotecas também. Isso é um aspecto. O outro, muito significativo, que a Ana citou, foi a missão folclórica Mar de Andrade. Às vezes as pessoas se confundem, porque ela leva o nome dele, mas ele não fez a viagem. A viagem ele fez antes, tem até o livro Turista Aprendiz, que é de 1929. Mas como diretor, foi ele que concebeu, né, junto com a Alneida, que era a diretora da discoteca, que era também um trabalho muito especial, toda a reunião de partituras, discografia. A missão folclórica, ela percorreu o Brasil até a Amazônia, registrando, né, tambor de mina, no Maranhão, várias manifestações de cultura popular e fez essa documentação. O ponto de cultura e a cultura viva bebe exatamente nisso, tanto que todos os pontos de cultura recebiam um estúdio multimídia. Na outra época, início dos anos 2000, então, o equipamento de registro era feito pelos próprios protagonistas, diferente dos anos 30, que aí tinha que ir uma equipe para fazer a documentação, mas esse foi um aspecto da construção da imagem do povo brasileiro de baixo para cima. Então, há um conjunto também de políticas nesse sentido da constante inovação, né? Aí eu não diria que é uma política pública específica de Estado, mas é como movimento cultural. Foi isso que desembocou aí. Bossa Nova, tropicalismo, vários movimentos. O Mangue Beat também, em Pernambuco, né, com Chico Science, a chamada Vanguarda Paulista dos anos 80, até o rap. Tem, inclusive, uma fala do Mário de Andrade, que foi na semana mesmo, que ele diz isso da importância do falar do nosso povo, né? É a mesma coisa que ocorre com o rap, é o falar das periferias. E se a gente olhar, é a mesma coisa que ocorreu com Dante Alighieri, que é o fundador do idioma italiano, né? Que ele um dia resolveu escrever em vulgar fiorentino, e aí dá origem ao idioma italiano, porque até então, até o século XIII, só se escrevia em latim, né? Mas o latim já não era mais a língua falada. Eu queria só mais um minuto, que pelo debate eu acho que era importante a semana falar sobre esse desdobramento político, né? Houve essa busca por encontrar esse Brasil e, a partir dessa originalidade do Brasil, apresentar propostas de solução, não só do ponto de vista estético, mas também político. E um desdobramento foi à direita, né? E que foi ali o Plínio Salgado, também Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo, né? Houve em 1926, houve uma palestra do Plínio Salgado, que foi a Anta e o Curupira. Aí eu vou ler aqui 3 linhas do que ele coloca nessa palestra, para a gente ver que é muito semelhante ao de hoje, sem a profundidade deles, né? Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmas que faremos a inevitável renovação do Brasil, como fez, através de 4 séculos, a alma de nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. Aí foi o desdobramento fascista, à direita, que hoje se revela também, mas revela de uma forma sem esse conteúdo, né? Até os direitistas daquela época tinham uma outra profundidade. Aí eu queria ler um trecho do Mário de Andrade, que vou ler aqui bem curtinho. Vamos lá. Não posso dizer o que mais lastimo, porque há muitas coisas na sociedade contemporânea que lastimam com igual intensidade. Essa foi uma entrevista que ele deu em 42. Minha maior esperança é que se consiga um dia realizar no mundo o verdadeiro e ainda ignorado socialismo. Só então o homem terá o direito de pronunciar a palavra civilização. Esse é o Mário de Andrade. Assim como o Oswald.
O Oswald, são muitos Oswald, tem muita polêmica em torno do Oswald, até porque ele era uma figura polêmica, acho que nem ele tolerava ele mesmo, né? Mas o Oswald, ele recebeu duas influências muito significativas que têm que ser compreendidas. Da mesma forma que eu falei do não embranquecer Mário de Andrade, não esconder também o anarco-sindicalista, comunista de Cavalcante e tantos outros, a gente tem que compreender o Oswald em vários momentos. O Oswald foi muito influenciado por duas mulheres, Tarsila do Amaral e Pagu. Aliás, ele teve vários casamentos. Né? Com a Tarsila, que ele vai para essa linha do manifesto antropófago, que vai para o movimento antropofágico, mas é influência direta da Tarsila do Amaral, e que entre esse Oswald questionador e desse processo de invenção permanente, que aí os tropicalistas bebem muito. E com a Pagu, ele entra no Partido Comunista. Às vezes as pessoas até polemizam, eu vi lá do Rio Castro, não tem documento. Claro, nos anos 30 não havia ficha de filiação, não é? Mas ele entra, ele faz essa inflexão, que também foi muito significativa para o pensamento e para a obra dele, como no caso do Rei da Vela, que é também reinventado. O Rei da Vela que o Zé Celso faz no Teatro Oficina em 1967, não é exatamente o Rei da Vela escrito pelo Oswald de Andrade, mas ele está perfeitamente em comunicação com esse processo de reinvenção permanente. E, para finalizar, o nosso grande desafio é que vanguarda queremos ser para os próximos 100 anos. Agora nós estamos realmente em 2022. Há um momento de ruptura, de pensar o Brasil, de pensar o mundo. Como em 1922 também havia o assombro, com a Primeira Guerra Mundial, a chamada gripe espanhola, que matou vai de 17 milhões a 50 milhões de pessoas, as estimativas. Né? Então, as pessoas estavam dentro de suas casas, elas estavam aturdidas, e está havendo um conjunto de mudanças, como a que a gente faz agora, estamos fazendo essa palestra aqui por cada um da sua casa, né? por esses mecanismos de tecnologia. Isso afetava o modo de ser, o modo de pensar das pessoas, mas elas tiveram a coragem em romper com esse processo. Elas tinham fome de vida, elas tinham fome de criação, elas tinham fome de Brasil. E é isso que está nos faltando para a gente recuperar esse Brasil que é do nosso povo, esse Brasil que é bonito, que é inventivo, que é corajoso, que é solidário e que não pode ser destruído, não pode ser comido exatamente por esse tipo de amesquinhamento da nossa vida, coisificando a nossa vida. Coisificando, já lembrei de um outro poema do Drummond, e aí eu encerro. Na Fase do Povo ele tem isso, né? Aliás, Drummond é isso, é o modernismo. Como também a Ana citou as revistas no Rio, a revista Festa, Cecília Meirelles também, uma grande modernista, e que organizava, tinha a estética e a festa, estruturada por uma mulher que tem criações magníficas, não é? E no poema do Drummond, aí eu encerro, um trechinho assim, que ele diz: são tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas, e me revolto. Acho que esse é o chamado que a gente deveria ter para esse 2022. Obrigado.